Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um curso do nosso projeto Todos pela Construção. Agora, no período da tarde, nós vamos ter o engenheiro Daniel De Lucas falando sobre lajes nervuradas com elementos pré-fabricados de concreto. O movimento Todos pela Solução é um movimento criado pela Eto Soluções, pela Associação Brasileira de Cimento Portland, Construliga, Sebrae Nacional e SNIC. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez, mais um palestrante aí para poder nos ajudar a trazer grandes informações sobre o segmento da construção civil. Boa tarde, Janaína. Obrigado pelo convite. Agradecimento aí a todos os organizadores, a Eto Soluções, a Construliga, a BCP e o SNIC, né, por promoverem esses eventos aí durante esse período difícil que nós estamos passando. Bom, o tema de hoje que eu escolhi para falar para vocês é lajes nervuradas com elementos pré-fabricados de concreto, né? Essa apresentação, o conteúdo dessa apresentação foi originalmente criado para ser feito para alunos de graduação de engenharia e arquitetura, né, com o intuito de uniformizar o conhecimento e trazer a informação mais atualizada relativa a esse sistema construtivo, né. A consideração sobre o título também é muito conhecido como laje pré-fabricada, né, só que eu preferi usar uma terminologia um pouco mais ampla, né, mais conceitual, do que simplesmente o jargão que é utilizado no dia a dia. E ao longo da apresentação eu vou fazer alguma diferenciação em relação a isso também. Tem bastante imagens na apresentação, né? Então, para ilustrar bem aí os tipos, as tipologias de lajes nervuradas com pré-fabricados que a gente tem à disposição hoje no Brasil. Então, vamos lá. Bom, antes uma breve introdução, né? Eu estou representando aqui o Sinaprocim, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produto de Cimento, e o Simprocim, que é o Sindicato da Indústria de Produto de Cimento do Estado de São Paulo. Essas duas entidades de classe, elas representam as indústrias que usam o cimento como insumo principal, que é a categoria econômica do CNAE 2330, né? E dentre esse grupo de empresas, né, a gente tem 12 grandes segmentos que estão listados aí, né? Então, basicamente tudo que é conhecido, que utiliza cimento na fabricação, o sindicato representa, né? Então temos as argamassas, blocos, né, o próprio concreto usinado, construção industrializada e por aí vai, né? Chegando até tubos de concreto. Bom, uma breve introdução aqui, né, sobre a questão do conhecimento, né? Então a gente vem lá desde os anos 70 e 80, né, com uma tendência de normalização de produtos, né, com as normas prescritivas. Depois lá para os anos 90 a gente começa a pensar mais em normas de como executar as construções, né, os sistemas construtivos, ensaiar os produtos, né, para verificar a conformidade técnica. Tivemos lá também a questão das certificações, né, muito forte, né, a onda de certificação ISO 9001, quando surgiu forte aqui no Brasil, né, e a criação do PBQPH, que foi um marco muito importante nessa década, né, que perdura até hoje. Já nos anos 2000, começou a se falar um pouco em durabilidade das construções, né, então, questão de vida útil, né, de você construir para a construção durar, permanecer durante um prazo mínimo aí, que hoje se fala pelo menos 50 anos, né, hoje em dia. A questão de sustentabilidade também começou a ser discutida, né, e houve um forte alinhamento com normas internacionais, né. No setor de produto de cimento nem tanto, porque a gente tem a questão que não tem muito a questão de exportação e importação, mas outros setores de materiais de construção, isso é bem presente, né. A gente pode citar metais sanitários, pode citar a questão de placas cerâmicas para revestimento, que tem uma forte concorrência com produtos que vêm de fora. Então, em alguns setores isso é muito relevante, né, esse alinhamento. E já nos anos 2010, que foi a última década, começou a se falar em coisas como desempenho, né, das edificações, com a publicação da própria norma de desempenho para edificações habitacionais, avaliação de ciclo de vida, que tem a ver com a questão de durabilidade, né, que vem lá desde dos anos 2000, e a questão das certificações ambientais, né? Então,
Hoje, acho que as duas mais conhecidas aqui no Brasil é o Aqua, né, feito pela Fundação Vanzolini, e o LEED, né. E, além disso, o tema novidade, que não é tão novidade assim, mais recente, seria o BIM, né, que está se falando muito nos últimos 4, 5 anos. Bom, agora entrando propriamente dito na nossa apresentação, né, é importante conceituar onde está inserido o sistema construtivo que a gente está discutindo, né. Isso está inserido num contexto maior que a gente chama de sistema de piso, né, que foi bem definido pela norma de desempenho, a 15575, né, que é um sistema composto de várias camadas, no qual a camada principal é a camada estrutural, né, que vai suportar tudo que você vai ser inserido acima dela, e alguma coisa eventualmente abaixo também, né, mas basicamente essa figura esquemática aí, ela ilustra todas as possibilidades aí que a gente tem num sistema de piso, né. E o que a gente vem a falar hoje, que seriam as lajes nervuradas com pré-fabricados, elas estão inseridas na camada estrutural, né? Então fazem parte da estrutura da edificação. Entrando bem especificamente no tema de laje pré-fabricada, né? Então, como eu falei, já dei uma pincelada, a laje pré-fabricada é um sistema estrutural, composto por vários componentes, né? Então a gente tem os elementos pré-fabricados de concreto, as vigotas, os mini painéis, podemos ter os elementos de enchimento, né? Cerâmica, EPS e eventualmente de concreto. Temos depois, na fase de obra, armaduras que são adicionadas, e por fim o concreto de capeamento, que vai consolidar tudo e transformando isso propriamente na laje, né? Então, assim, eu falei lá atrás da questão da laje nervurada, laje pré-fabricada, né? A terminologia mais correta é laje nervurada. A laje pré-fabricada seria quando você tem o todo pronto, né? A laje já desescorada, né? E consolidada. Então, isso seria, né, a laje pré-fabricada propriamente dita, né? Porque ela não chega totalmente pronta a obra, né? São necessárias algumas etapas, algumas atividades, para que isso se transforme na laje final que vai ser utilizada, né? E esse sistema, ele é, assim como qualquer tipo de laje, né, ele é dimensionado em função do vão, né, da sobrecarga, conforme a utilização que se pretende, e da condição de vinculação dos apoios, né, que isso está muito ligado à técnica construtiva que vai ser adotada. Se você vai fazer estrutura convencional reticulada, se você vai usar um pré-moldado, se você vai usar estrutura metálica, enfim, alvenaria estrutural. Então, ao longo da apresentação, eu vou apresentar algumas fotos que vão dar um pouco da ideia disso, né, das possibilidades que a gente tem das combinações. E, via de regra, isso é sob encomenda, tá? Então, não é um produto de prateleira, assim como tantos outros materiais de construção que você tem, compra em lojas, em revendas. A laje não. A laje, ela é fabricada especificamente para cada obra, tá? Então é uma combinação muito específica de comprimentos, de taxa de armadura, de alturas e elementos de enchimento que podem existir ou não. Os principais elementos pré-fabricados de concreto que a gente tem à disposição hoje no Brasil para a fabricação, para a utilização nesse sistema construtivo são as vigotas treliçadas, que é indo aqui do canto superior esquerdo para a direita, né? Depois nós temos o mini painel treliçado, desconfigurou um pouco a apresentação aqui, né? Então não sei se está dando para enxergar direito, mas é a vigota treliçada, mini painel treliçado, embaixo nós temos o painel treliçado, depois mais ao centro a vigota protendida, estrudada, a vigota protendida em forma, os painéis alveolares, e aqui acima da minha foto, acho que não estou dando para ler, seriam as vigotas comuns, tá? Que seria o primeiro produto que apareceu, isso 40 anos atrás, por volta né? E é um produto que hoje ele tem até com X porque ele é um produto em desuso, né? Ele tende a desaparecer, né? Ele tem uma limitação técnica muito grande e os demais produtos são posteriores a ele. Então são evoluções que aconteceram ao longo aí das últimas décadas, né, permitindo que a gente construísse melhor, né, e se apropriasse melhor das características do concreto armado.
conceitualmente falando, né, uma laje nervurada, ela é uma laje na qual nós temos a seção T como o elemento principal, né, uma seção T. Quem estiver assistindo que é da área de engenharia já deve conhece isso, a questão das vigas T, né? Então, assim, de uma maneira bem simplista, a laje nervurada com elementos pré-fabricados, ela é uma justaposição de seções T, tá? Isso de uma maneira bem simplista, tá? Então, aqui à direita você tem um desenho esquemático, né, do que seria isso, já englobando um dos tipos do elemento pré-fabricado, que seria uma vigota treliçada, né? Então você pode ter toda a armadura englobada no elemento, quando é possível alojar, ou você pode fazer em segunda camada, se não for suficiente, né, não tiver espaço suficiente dentro do elemento pré-fabricado para comportar toda a armadura necessária, né? Além disso, você tem um elemento que é intercalado entre essas vigotas, né, que é um elemento de enchimento e forma, que a gente denomina, que ele tem a função principal de conformar, né, de dar essa forma da seção T, né, né, ele não tem uma função estrutural na composição da laje. Ele tem uma função na fase transitória, né, de montagem, concretagem, e a rigor, depois da laje concretada, você poderia eventualmente removê-lo, né? Não é interessante fazer isso por conta de revestimentos e desempenho térmico ou desempenho acústico, mas a rigor seria isso, né? A seção T se manteria suficientemente funcional sem o elemento de enchimento. E à esquerda aqui eu fiz a seguinte pergunta, né? Por que utilizar a seção T, né? Então, por quê? Porque é uma geometria mais eficiente, você aproveita melhor as propriedades que o concreto armado oferece, tá? E a tabelinha aqui, ela tem uma seguinte simulação, né? Eu comparei dois tipos de laje, que são os dois mais comuns, né, que a gente encontra, que são lajes com uma espessura acabada de 12 centímetros, uma com cerâmica na linha de cima e outra com EPS, popularmente conhecido como isopor, na linha de baixo, né, e comparando o peso próprio por metro quadrado que essas lajes têm, né, versus o que seria uma laje maciça moldada em loco, né, com que altura essa laje teria. Então, por uma laje com 12 centímetros de acabado de elemento de enchimento cerâmico, você teria uma laje com peso próprio equivalente de 8,5 centímetros de espessura, né? E isso corresponde a 30% menos de altura na laje, que você tem 30% menos de altura para você ter eficiência mecânica, né? Então, para quem é de engenharia, sabe que aí a inércia entra ao cubo, né? A altura entra ao cubo na inércia, então qualquer pequeno ganho de espessura que você tem tem um significado muito grande no cálculo da resistência do elemento, né? Então, se fosse 1 centímetro já seria bastante, no caso aqui nós temos 3,5 centímetros, então é muita coisa. E essa situação fica mais nítida ainda quando você usa uma laje um pouco mais leve, né, que seria a laje com EPS, então a diferença aumenta com 42% aí de diferença na altura, né, então a seção T ela é uma seção estruturalmente mais eficiente, né, você aproveita melhor para o mesmo peso próprio de laje. Bom, aqui eu já vou entrar nas tipologias, né, mais comuns que são empregadas aqui no Brasil, né? Então a gente começa aí com uma laje pré-fabricada com seção T, composta por vigotas, né? Então do lado esquerdo você tem a laje com cerâmica, que é o exemplo do slide anterior, e do lado direito você tem uma laje com EPS. Então basicamente a configuração geométrica da seção transversal é a mesma, acontece que você troca o elemento, né, da aljota cerâmica para um bloco de EPS, né? Então, cada um dos dois tem as suas vantagens, né? Então, os dois são muito utilizados, dependendo da região, você tem mais utilização de um ou mais utilização do outro, né? Depende muito da disponibilidade de fornecimento de ceramistas ou de
empresas que produzem o EPS, né? Mas são muito difundidos, muito utilizados. Então essa seria a laje pré-fabricada, né? Laje nervurada com elementos pré-fabricados, mais utilizada hoje no país, tá? Em termos de volume de metros quadrados produzidos. No próximo slide, a gente tem continua tendo uma seção T, né, com vigotas, mas já uma coisa mais não usual, né? No passado já teve bastante isso, mas hoje em dia é mais difícil de você ter, né? Que é a composição dos dois elementos de enchimento, né? Uma lajota cerâmica na parte inferior, complementada por um bloco de EPS na parte superior, né? Popularmente aí no meio aí de lajes desse segmento de fabricantes, isso aí é conhecido como Romeu e Julieta, né? Então é uma alusão aí à questão, né, do que a gente tem na parte de alimentação. Essa é uma solução interessante, né? Porque muitas vezes você não precisa ter um bloco de EPS com uma densidade mais alta para ele servir de suporte, sem ter deformações e sem ter quebras, né, no apoio. Então você aproveita o que tem de melhor na propriedade de cada material, tá? Mas é uma solução que hoje não é tão utilizada, já foi mais utilizada. Um outro tipo de elemento com seção T é a vigota protendida, tá? A vigota protendida, ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela é feita em pistas de proteção, né, e não em formas. Então, é um elemento aí que tem menos combinações possíveis, né? Então, a altura do elemento é mais ou menos fixa, né? Você tem duas, ou às vezes três alturas possíveis, né? Normalmente, acho que as empresas trabalham com duas alturas da vigota, e eles costumam trabalhar com um intereixo maior, né? Que é o afastamento entre duas vigotas consecutivas, né? Então aqui a gente tem, ela pode ser usada também com cerâmica ou com EPS, né? Aqui embaixo da figura você tem dois esquemas aqui, né? Então eles lançam mão muitas vezes também de usar o artifício de vigotas duplas para vãos maiores, para vencer vãos maiores. Inclusive mais à frente acho que tem uma foto que mostra isso, né? E à direita aqui você tem um exemplo de como fica o jeitão de uma laje, né? Montada com vigotas protendidas e elementos cerâmicos de enchimento. Bom, aí aqui já vamos mudar um pouquinho, né? Aqui é uma seção T também, mas é o que a gente chama de duplo T, né? Então você tem uma base de concreto, né? Formada por mini painéis que são justapostos, né? Então você não tem você não consegue visualizar o elemento de enchimento quando ele existe, né? Por baixo. Isso já é um produto que surgiu há cerca de 15 anos, um pouco mais talvez, né, 15 a 20 anos, que já vem sendo aplicado aqui no país, e é uma evolução, né? É uma evolução da vigota. É um produto que tem um pouco mais robusto, ele tem mais massa, né? Ele, em muitos tipos de obra, ele facilita bastante a questão, ele pode melhorar a questão do escoramento, né, no que tange ao afastamento entre linhas de escora, né, porque como você tem uma aproximação maior das treliças, que é o elemento resistente, né, para dar portância na peça, então muitas vezes você consegue, né, afastar um pouco mais as linhas de escora. Claro que tudo isso conforme a orientação do fabricante do produto, né. Então, é uma seção duplo T, aqui nós temos um elemento de EPS, né, que ele funciona como caixão perdido. Então, esse elemento ele não precisa ter tanta resistência mecânica quanto a lajota que você utiliza em combinação com a vigota, né. Afinal, ele vai estar totalmente apoiado, né, ele não vai estar apoiado simplesmente numa aba, né. Então, é um elemento que ele pode ter uma característica mecânica um pouco inferior, né, mas desde que ele não deforme, que ele aguente o peso, né, do concreto que vai ser utilizado no capeamento. E aqui na imagem, né, esse aqui é um modelo, né, um protótipo que foi feito, né, justamente para ilustrar. Então a gente tem aqui a presença de todos os elementos da laje pronta, né. Então temos o painel,
mini painel treliçado, né, que a treliça está pintada de amarelo. Aí mais acima você vê uma tela de armadura de distribuição que é necessária, né, para controle de fissuração, distribuição de cargas concentradas, né. E aqui, preto, próximo à treliça, a gente vê a armadura negativa com gancho, tá? E o concreto, né, preenchendo as nervuras, né, e configurando a seção T, e o capeamento, né, dando uma espessura aí de 4 centímetros, 3 a 5 centímetros de capeamento, né, conforme o projeto. Do lado direito, aqui embaixo, a gente tem também uma situação parecida, só que aqui já é com um painel. É uma peça maior, com uma largura maior, né? Esses da foto da direita tem 25 centímetros de largura, mas a gente pode ter painéis de 50, pode ter painéis de 1 metro, de 1,20 m, 1,25 m, aí tem vários, cada fabricante adota um ou dois padrões, né? Então, os mais comuns são múltiplos de 25, né? Então, a gente tem o 25, 50 e 1,25 m. Seria o que a gente mais encontra hoje à disposição. Mas você tem outras larguras possíveis também e painéis maiores, tá? De 2,40 e eventualmente até do tamanho do cômodo, né? Cômodos pequenos. Aqui eu incluí, não é bem o tema aqui não é uma laje nervurada, mas ele utiliza o mesmo produto, que é o mini painel, né? E é um produto, é uma configuração também muito utilizada, então eu fiz questão de colocar que seria a laje com mini painel para uma configuração de laje maciça, tá? É uma seção retangular, no caso, aí você não tem o elemento de enchimento, mas é uma aplicação também muito utilizada hoje, né, que a gente encontra em muitas obras. Então, eu coloquei essa tela e mais algumas de exemplo na frente para a gente não perder de vista que isso também é uma possibilidade, tá? Bom, agora eu vou começar a apresentar algumas aplicações, tá? Então, são casos reais de obras, né? Então, tenho aqui a seção transversal para vocês visualizarem qual que é a configuração geométrica que foi adotada, né, e algumas informações dessa laje, né. Então, no caso, estamos falando de uma laje pré-fabricada nervurada unidirecional, com mini painel treliçado e elemento de enchimento EPS, numa seção duplo T, né. Essa é uma laje com 25 centímetros de altura acabada, né, composta por 3 centímetros do mini painel, 17 centímetros da altura do elemento de enchimento e mais 5 centímetros de capeamento, tá? Para vãos em torno de 7 metros e uma sobrecarga de 800 kN por metro quadrado, isso considerando carga acidental e permanente, tá? Isso aqui é uma obra de um supermercado, né? Então, uma obra pode ser considerado grande, né? Me recordo aqui quantos mil metros quadrados, mas foram bastante aqui, né? Então, cerca de 8 a 10 mil metros quadrados de lajes, né? Aqui a mesma obra, né, duas vistas por baixo, né, uma da laje escorada ainda, né, então tem aquela questão que eu falei do escoramento. Quando você utiliza esse tipo de produto, você consegue alguma vantagem no escoramento, né, na questão do afastamento entre linhas de escora. Então, eventualmente, se você fosse fazer isso com outro sistema construtivo ou com uma laje com formas, talvez você precisasse aproximar mais, né, as linhas de escora. Quando você utiliza um elemento pré-fabricado, você pode lançar mão disso, né? E na foto da direita, a gente tem uma vista já da laje sem o escoramento, né? Então você vê que fica uma questão de acabamento interessante, né? Então, mais para o final, tem também algumas fotos de outras situações da laje já em uso, acabada, né? Então, são várias possibilidades aqui. Você pintar, você envernizar, você fazer acabamento com gesso, tem algumas situações aí. E mais para frente eu vou mostrar algumas já finalizadas. Aqui uma outra situação, né? O slide anterior você vê que é estrutura convencional, né? Então são pilares e vigas moldadas na obra, né? Com a laje pré-fabricada. Nessa situação agora a gente tem um painel, não é mais um mini painel, então é aquela peça maior que eu comentei, né? Esse aqui
tem 1,25 m de largura, com estrutura pré-moldada, tá? Então você vê que é uma obra tem a data na foto aqui, né? Uma obra de 2004, então você vê que não é uma coisa recente, né? Você já tem 16 anos isso aí, e essa técnica construtiva, esse sistema construtivo não é desse ano, é anterior a esse ano, né? Então estamos falando algo em torno de cerca de 20 anos, né? No entanto, muita gente desconhece que isso seja possível, né? Então, nós temos aqui uma laje pré-fabricada nervurada unidirecional também, com um painel treliçado EPS, seção duplo T, muito parecido com a outra, né? A diferença é que, ao invés de eu justapor 5 peças, aqui uma peça, né, ela cobre a mesma distância de 5 mini painéis. Ela tem uma espessura maior, né, um produto mais robusto, né, ele tem uma espessura maior também, logicamente para resistir questão de movimentação e transporte, mas a rigor é a mesma seção transversal, né? Aqui nesse caso uma altura acabada de 20, 4 mais 12 mais 4, com vãos em torno de 6 metros e sobrecarga de 600 kg por metro quadrado, né? Então você vê que são sobrecargas já maiores também, né, do que as usuais para habitações e pequenas obras. Aqui são vistas também da parte inferior, né, na fase de obra ainda, né, você vê que ainda está escorado, né, tem uma linha de escoramento aqui, talvez seja um reescoramento que permaneceu. Então também acaba dando um aspecto muito interessante, né, para a obra acabada. Uma outra aplicação aqui já seria com vigota, mais estrutura convencional, tá? Essa obra eu coloco nas apresentações porque é interessante a questão do balanço, tá? Então na primeira foto, na foto do canto superior direito, vocês conseguem visualizar o tamanho, né? Talvez não tenha a ordem de grandeza aqui, mas é em torno de quase 4 metros, tá? 3,60 m aqui de balanço, né? Conseguido com vigotas. Então, a utilização de laje nervurada também tem essa facilidade no caso dessas situações de balanço, né? Você consegue uma solução muito eficiente, né? Porque você ganha altura, você consegue ganhar bastante altura para você ter a armadura negativa bem posicionada numa altura conveniente. Então, essa obra é numa fábrica de laje, é um excelente cartão de visita aqui, né? Então, isso foi feito para ser uma área de produção, né? Então, foi para aproveitar uma área de terreno que era só estacionamento, e aí o fabricante resolveu fazer essa laje, né, com esse belo balanço, e vocês conseguem ver aqui no canto inferior direito que tem uma empilhadeira andando aqui, né? Tem uma linha de formas aqui e uma empilhadeira andando. Então, assim, é uma excelente forma de mostrar a capacidade que o fabricante tem de dar soluções aí para os mais diversos tipos de obra, né? Então, uma laje acabada com 25 centímetros, um balanço, como eu falei, em torno de 3,60, para uma sobrecarga de 800 kN por metro quadrado. Uma outra aplicação, vigota, mais estrutura convencional, tá? Com elemento de enchimento cerâmico, aplicada num edifício. Tá? Não é tão comum a gente ver, né? Hoje em dia, já foi mais no passado, mas é possível também. Um edifício comercial, né? E que foi utilizado, inclusive com detalhes aí, uma fachada diferente, né? Com elementos arredondados. E aí eu coloco essa foto, né, também para dizer que a utilização do pré-fabricado de concreto, principalmente a vigota, ele ajuda, auxilia, né, nessa questão dessas formas geométricas não ortogonais, né? Então você consegue com diversos comprimentos, né, isso obviamente tudo chega pronto da fábrica, né? Com uma instrução de montagem, você consegue preencher esses panos de laje, né, de uma forma que você tenha menos trabalho na obra, né, trabalho de carpintaria, por exemplo, se você fosse fazer isso com uma laje moldada na obra, né. Então, é uma questão bastante interessante
e você poder lançar a mão também para resolver algumas soluções arquitetônicas aí, não mais arrojadas, né, vamos chamar assim. Aqui um outro exemplo, né, esse aqui é bem não convencional, né, então o arquiteto ele pensou em fazer uma laje com função de telhado já, né, então assim, a utilização de laje pré-fabricada como telhado, né, em elementos inclinados, isso aí acontece, né, não é tão incomum, mas dessa forma, né, fazendo uma espécie de uma casca, né, esse sim é bem incomum, né, deve ter dado um belo trabalho para fazer, mas assim, você vê que as vigotas são basicamente do mesmo comprimento, todas, né, e o que foi variando então foi a questão dos apoios, né, então dá para ver na foto de baixo que também tem um balanço, né, que não é pequeno, deve ter algo em torno aqui de 1,5 m a 2 metros de balanço, né, já não é considerado um balanço tão pequeno, e foi utilizado DPS aqui para alívio de carga, tá? Então é mais por curiosidade, mas não é uma aplicação tão usual, não. Bom, mais uma aplicação de bigota com estrutura convencional, aqui que comentei, né? Aqui no caso são bigotas protendidas, e no caso utilizando duas bigotas justapostas, né? Esse vão tem 12 metros, né? Então é possível vencer grandes vãos com esses elementos pré-fabricados de concreto, né? Tem obras com vãos maiores até, né? Mais que 12 metros, 15 metros, já vi com 16 metros, só que aí começa a complicar a questão do transporte, né? Então, é possível fazer, né? Tem técnica, tem solução de engenharia para isso, mas só que precisa ver também a questão de transporte e montagem em obra, né? Porque muitas vezes a obra não tem um acesso adequado para equipamentos de içamento, então não é só querer fazer um vão dessa ordem de grandeza. Tem que também levar em consideração as questões do canteiro, né, e de como você vai manusear esses elementos dentro da obra, né. Essa aqui já é uma laje acabada com 45 centímetros de altura, 40 centímetros de elemento de enchimento, mais 5 centímetros de capa. Como eu falei, o vão 12 metros e uma sobrecarga de 3,5 kN por metro quadrado. Tá? Faltou uma vírgula aqui na tela. Aqui, aplicação de laje maciça, né? Como eu falei lá no início, questão de incluir, para terem conhecimento que é uma possibilidade, né? Então, um mini painel com estrutura convencional. Aqui é uma obra residencial, uma laje de periferia, é uma aplicação muito utilizada, né, nas obras habitacionais de condomínios, né, dos mais diversos portes, né, então, para fazer a laje da periferia, eventualmente dos subsolos também, né, por uma questão de você não ter repetição de forma, né, então, muitas vezes a construtora ela opta por não usar uma laje pré-fabricada na torre, por conta da repetição de forma que ela vai poder ter, né? E, no entanto, na periferia você não tem essa mesma situação. Então aí a laje pré-fabricada ela entra muito bem, né? E em vários casos é possível utilizar a laje sem o elemento de enchimento. Tudo isso que vai ditar se é possível ou não é a questão do vão e das sobrecargas, né? Então, se você tiver sobrecargas não elevadas e vãos também não muito elevados, você consegue suprimir o elemento de enchimento sem aumentar muito o peso próprio do elemento estrutural, né? Então, aqui no caso eram lajes com 16 centímetros acabadas, 3 mais 13 centímetros de concreto, vãos em torno de 6 metros, para uma sobrecarga de 4 kN por metro quadrado. Uma outra situação também que você consegue utilizar o mini painel mais uma situação de laje maciça, né, seria com alvenaria estrutural. Então, essas obras aí que a gente tem visto na última década, até um pouco mais, muitas delas utilizam essa solução, né? Então, você usa o mini painel sem o elemento de enchimento, porque os vãos são pequenos, né? Então, tem obras de habitação de interesse social, né? Edifícios de 3, 4 pavimentos. Então, muitas e muitas obras têm utilizado, né, já há muito tempo,
não é de agora, né? A gente tem registro aí de obras de quase 20 anos, utilizando essa combinação de mini painel com alvenaria estrutural, que é um casamento muito bom. Outra aplicação, mini painel mais estrutura metálica, né? Aqui no caso uma passarela, né? Então foi adotada essa solução por conta de você não poder escorar, para não interditar a via, né? Aqui parece que é uma via férrea aqui que passa embaixo, né? Então aqui no caso foi utilizado o mini painel com uma armadura especial, justamente para conseguir vencer um vão maior, né? Sem a questão do escoramento, né? Sem precisar você escorar para fazer a montagem e concretagem da laje, né? Então é uma outra solução bastante utilizada também, né? Muitas obras de estrutura metálica acabam utilizando o mini painel e dá um resultado muito bom, né? Então aqui vão em torno de 2 metros, né? 2 ou 2,20. E para finalizar a questão das aplicações, né? Então aqui algumas fotos da laje pronta, né? Visto da parte inferior, né? Então essa foto da esquerda se não me engano é um bar, né? São fotos que eu tirei, né? Então vira e mexe, eu tô andando por aí, eu me deparo com essas obras prontas, eu acabo registrando para depois utilizar, né? Ou para mesmo ter em arquivo. Então são fotos que eu mesmo tirei. A do centro é uma concessionária, se não me engano, e a da direita é algum comércio, não me recordo o que, mas é um subsolo de um comércio, né? Então você vê que em todos os casos não houve um revestimento de argamassa, simplesmente foi feita uma pintura posterior, né, para finalizar. Então você vê que o resultado é esteticamente agradável, né, e, além do que facilita também para colocação aí do tudo que parte de iluminação, eletrocalhas, né, sistema de combate a incêndio, enfim, tudo isso você consegue fixar também muito bem por baixo. Aqui mais 2 exemplos, né? Aqui é a mesma obra, isso aqui acho que é uma universidade, né? Um prédio de uma universidade, então a área de estacionamento à direita e a questão das escadas, né? Da caixa de escadas aqui à esquerda também, né? Que você percebe no patamar eles utilizaram o mini painel. Tá? Então era isso, era para dar mais uma ideia das aplicações possíveis, e agora eu vou falar um pouquinho da normalização, né? Então, tudo isso que eu mostrei, né, existem normas, né, que disciplinam, né, a fabricação e a aplicação desses produtos, né, os padrões mínimos que são necessários para você ter um bom desempenho, né, do produto em uso. O conjunto de normas técnicas pertinentes, então, conjunto para lajes pré-fabricadas de concreto, né? É uma norma que foi revisada não muito tempo atrás, né? Um conjunto de normas mais ou menos recente, e hoje ele é dividido em partes, né? Então nós temos a BNT-NBR 1459, parte 1, que trata dos elementos estruturais que a gente está falando aqui, né? Então são as vigotas, os mini painéis e os painéis. Nós temos a parte 2, que trata dos elementos para enchimento e forma, né? Hoje, os que a gente tem mais à disposição aqui no Brasil é o elemento cerâmico, o elemento EPS, mas existe também elemento de concreto, né? No passado já foi utilizado, hoje em dia é muito difícil encontrar, mas é uma possibilidade também. A parte 3 trata das armaduras treliçadas eletrosoldadas para aplicação em lajes, né? Nós temos uma parte 4, que está finalizada, mas não foi ainda publicada, né, que trata de como você combina tudo isso. Então é um pouco disso que eu falei, né, as combinações possíveis entre os elementos e com a estrutura suporte da obra, né, quais os cuidados e, enfim, que quem está detalhando isso tem que ter, né, para que o funcionamento seja conforme pretendido, né. E nós temos também uma norma de ensaio, que é o que está em revisão atualmente, né, está sendo trabalhado pela comissão, que é a questão dos testes do produto acabado, né.
Então, é uma norma não muito conhecida, só quem está nesse meio mesmo acaba utilizando, mas a tendência é que cada vez mais o mercado como um todo tome conhecimento que essa norma existe, né? Então, quando a revisão estiver finalizada, ela deverá se tornar a parte 5, né, desse conjunto de normas. Além disso, a gente tem as normas relacionadas, né, a questão da estrutura de concreto como um todo, né? Então, nós temos a norma-mãe de cálculo de projeto de estrutura de concreto armado, né, que é a 6118, né? Nós temos a norma 9062, que trata dos pré-moldados de concreto, né? E aí eu faço também uma ressalva em relação a uma terminologia também muito utilizada, é laje pré-moldada, né? Não está incorreto, entretanto, a terminologia mais adequada é laje pré-fabricada, né? Dado que os controles, né, que são aplicados são mais rigorosos do que para uma estrutura pré-moldada. Uma estrutura pré-moldada, por exemplo, você poderia fabricar em canteiro. Uma estrutura, um elemento pré-fabricado, já não. Tem que ser uma estrutura, uma instalação destinada para esse fim, uma instalação industrial, né? Então, essa é uma das diferenças que tem entre os dois termos, né? Mas, assim, no jargão aí do dia a dia, escuta laje pré-fabricada, laje pré-moldada e estamos falando da mesma coisa, né? Mas a gente tem aí um grupo, né, de fabricantes, de empresas que realmente faz a laje pré-fabricada, porque os controles, né, na fabricação são maiores, né? Então tem essa clara diferenciação aí para quem conhece essa norma. Temos também a norma 15.200, né, que é uma norma também não muito conhecida aí do grande público, que ela trata do projeto das estruturas de concreto em situação de incêndio. Mais à frente eu tenho um exemplo a dar sobre isso, né? E temos a norma 15575, né, de edificações habitacionais e desempenho, né, a famosa norma de desempenho, que ela trata do sistema de piso como um todo, mas tem muitos requisitos que são afetos à camada estrutural, que aí é composta pelas lajes nervuradas com pré-fabricados e qualquer outro tipo de laje, né? E nós temos também a norma 6120, né, que é ações para o cálculo de estruturas de edificações. E essa aí eu coloquei um slide especificamente sobre ela, porque é a norma mais recente revisada, né? Então é uma norma que mudou bastante, né? Então ela é essencial aí para quem trabalha com projeto de estruturas, né, de qualquer tipo, né? E aí fiz questão de dar um destaque maior aqui para essa norma. Então, assim, demorou muitos anos para essa norma ser revisada. Ela é uma norma que, se não me engano, era de 1980, tá? Então, tentou se revisar por várias vezes, mas não foi à frente, e nos últimos 3 anos isso deu certo, né? Então, é uma norma que tinha 5 páginas, passou para 61 páginas. De cara você já vê uma alteração, que a norma anterior chamava cargas para o cálculo de estruturas e foi trocado o termo por ações, que é um termo mais abrangente. Carga é um caso particular de uma ação, né? Foram incluídos o peso dos componentes e elementos construtivos, teve uma grande ampliação da tabela de cargas variáveis, então muita coisa que tinha dúvida, que não estava presente lá, agora tem, né? Tem um capítulo bem interessante sobre ações de veículos, incluindo empilhadeiras, que é outro ponto aí que gera muita dúvida, né, para quem trabalha com cálculo de estrutura, e especificamente para esse grupo de fabricantes de laje, né? E também muita informação em relação à carga de armazenagem, né? Então, com peso específico aparente de diversos materiais que são estocados aí em fábricas e armazéns, né? Então, vale aí quem trabalha na área, se não tomou conhecimento, né, tomar conhecimento dessa norma, que ficou bem interessante, bem mais completa. Bom, ainda falando em normalização, né, uma questão muito importante, falei em alguns pontos aí, a questão da vida útil, né? Então, muito importante para que a gente consiga, né, ter uma vida útil mínima preconizada pelas normas, né, e especificamente no caso de edificações habitacionais pela norma de desempenho,
é ter o cobrimento adequado das armaduras, né? Então, para quem trabalha com isso, tem familiaridade, né? Você determina a classe de agressividade onde a obra vai estar inserida, e isso corresponde a uma combinação de resistência de concreto e cobrimento de armadura, né? Então, abaixo tem duas ilustrações que as empresas que trabalham com laje pré-fabricada, né, têm essa capacidade, têm esse cuidado, né, de fazer fabricar o produto com o cobrimento adequado em função do que o projeto pede, né. Então, temos dois exemplos aqui utilizando espaçadores diferentes, né, distanciadores diferentes. O da direita foi um distanciador desenvolvido com o auxílio do Sinaprocin, né. Então, a gente tentou ouvindo os fabricantes, né, tentou auxiliar em um desenho de distanciador que atendesse aí a necessidade de produtividade em fábrica, etc., né, então é algo relativamente não tão novo, né, já tenho mais de 5 anos, mas muita gente talvez nunca tenha visto isso daí, então por isso que eu acabei colocando. E o da esquerda são distanciadores plásticos que já existiam, né, mas são aplicados dessa forma aqui para garantir o cobrimento tanto da armadura treliçada quanto da armadura adicional quando ela existe. Um outro ponto a destacar também, que é importante, a questão de segurança em relação a incêndio, né? Então, fiz questão de colocar essa tela porque é uma coisa também que vem se falando mais nos últimos anos, mas a gente ainda percebe que o pessoal não entende muito bem o conceito, né? Então a gente tem lá a norma 15.200 que eu falei, que é pouco conhecida ainda, né? E essas duas imagens vêm dessa norma, né? Então aqui é simplesmente para ilustrar que você tem, em função dos diversos tempos requeridos de resistência ao fogo estabelecidos na norma, e em normas legais, como as instruções técnicas dos corpos de bombeiros, né, tem combinações mínimas que você precisa atender de largura de nervura e cobrimento, né. Então, a mesma coisa, você precisa proteger a armadura para que ela resista, não seja aquecida a uma temperatura tal que ela passe a perder a função, né? E o gráfico da direita mostra isso. Então, só para não alongar muito nesse tema, quando você está chegando a 500, 600 graus de temperatura de incêndio, a resistência do aço cai à metade, tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente vê estruturas indo a colapso, como foi o caso daquele edifício em São Paulo, no Largo do Aroche, né? Que a temperatura do incêndio ali chegou, se não me engano, a 700 graus. E se você olhar no gráfico aí, 700 graus, você cai a 20% da capacidade resistente do aço. Então, as estruturas elas não são projetadas para serem à prova de incêndio. Elas são projetadas para aguentarem determinada carga de incêndio, né? E você não deixar, né, você permitir que o bombeiro combata o incêndio e não deixa a temperatura chegar a tal ponto que a estrutura vá a colapso. Então, o conceito é esse, né? Então, não é a prova de incêndio, mas ela tem que aguentar um determinado tempo, no caso de edifícios altos, 2 horas, pelo menos, né? Para que a evacuação aconteça e os bombeiros consigam entrar, combater e diminuir a temperatura para que não ocorra o colapso da estrutura como um todo, tá? Que foi o exemplo que aconteceu em São Paulo pouco mais de 2 anos atrás. Bom, já indo para o final aqui da apresentação, aqui é um pouco do jeitão de fábricas, né, de lajes, desse grupo aí que a gente está falando, né, que tem uma condição de fabricação adequada, né, então passa por ter uma mecanização na produção, né, no transporte das peças, né, então são exemplos aí do jeitão do que é uma fábrica. É um galpão, uma coberta, tem um piso, né, não é feito no terreno. Então são alguns exemplos aqui. Os dois de cima são lajes, são fábricas de laje treliçada, e o de baixo do centro é um exemplo de uma fábrica de lajes protendidas que são feitas em pistas aí de 150 a 180 metros de comprimento, né, por conta da proteção. Então é mais para visualização aí do que é uma fábrica, né, o jeitão de uma fábrica de laje. Na próxima tela,
Também tem dois exemplos aqui, né, à esquerda, do que é uma instrução de montagem, ou que chama de projeto de montagem também, né, mas é mais uma instrução que tem as orientações de como montar, a correspondência dos elementos em função dos panos, né, para não haver trocas, substituições que não devem, né, tem seção transversal, tem consumos, né, tem tabela de armadura, enfim, tem cortes. Então, aqui é um exemplo simples, né, de uma espécie de um projeto de montagem, e à direita uma memória de cálculo de uma laje, né, feita por um programa, um software específico para dimensionamento de lajes pré-fabricadas. Então, são dois exemplos aqui só para também visualização do que é, né, o que são documentos gerados por quem produz esse tipo de material. São mini usinas de concreto. Então, é uma norma que eu não citei anteriormente, mas está citada aqui, né, a 12655, que é a norma que determina as condições de preparo, controle, recebimento e aceitação do concreto, e como você faz o controle estatístico, né, disso, né, do que você produz, né. Então, essa norma é aplicável também não somente às obras e usinas, mas também às indústrias de pré-fabricados de concreto, né. Então, muitas delas têm laboratório próprio, né, tem condições de romper dentro do... É desejável que tenha, não é obrigatório, mas é desejável, né, condição de moldar e romper. Mas a condição de você fazer isso com laboratório terceirizado também é possível, tá? Mas muitas empresas acabam optando por ter, né, a prensa e conseguir fazer um controle mais fino, né, do concreto que produzem. E por fim, né, falei lá da normalização, norma de ensaio de produto, e aqui tem 3 exemplos, né, de 3 ensaios que são realizados nos elementos pré-fabricados de concreto, né. Então, a foto maior, a gente tem o ensaio principal, que é o ensaio de flexão de 4 pontos. A minha foto aqui acho que cobriu o texto que estava, mas é um ensaio de flexão de 4 pontos, né. Do lado esquerdo, a gente tem a ensaio de força cortante, que é aplicada a 30 centímetros de um dos apoios, e na foto inferior a gente tem um ensaio de momento negativo, né, que é feito com a peça na posição invertida, para simular justamente a questão do escoramento, quando a inversão da curva de momento fletor. Então, basicamente, acho que era isso. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para perguntas. E os contatos estão aí, contato institucional e o meu contato particular. Ai, que bom então, Daniel. Muito bom a apresentação. O pessoal tem interagido bastante aqui. Tem uma pergunta para você, Daniel. O que considerar para optar por pré-lajes fabricadas ao invés de laje moldada em loco? Bom, interessante a pergunta, né? Primeiro, tem que ser uma decisão de projeto e não de obra, tá? Então, o que a gente vê muitas vezes chega ao... Tá relacionado como a gente tem construído aqui no Brasil, né? A gente costuma dizer que a gente planeja 1 ano e para levar 4 anos construindo, quando deveria ser 3 anos planejando e construindo em 2, né? A gente sabe como que as coisas acontecem. Então, essa decisão tem que ser tomada em conjunto pelo cliente, que pode ser o construtor, né? Mas pode ser o cliente, o consultor e o calculista de estrutura. Não é uma decisão que tem que ser tomada simplesmente por uma questão de preferência da construtora ou uma questão comercial, porque a consultora acha que é mais vantajoso ou menos vantajoso utilizar, né? Então, tem que fazer parte do planejamento, né? Tem que entender que a laje faz parte da estrutura, ela não trabalha dissociada, né? Então, tem essa questão também, né? Quando a laje é moldada em loco, o calculista vai lá e dimensiona, especifica tudo, né? Vem tudo bonitinho. E quando a laje é pré-fabricada, tem uma nota lá, dimensionamento a cargo do fabricante, né? A gente tem que mudar um pouco essa lógica. Os calculistas têm que... A gente sabe que tem a ver um pouco com a questão de custo de projeto e tal, mas
o ideal é que essa decisão seja tomada na fase de planejamento e que o projeto venha com um detalhamento mínimo, né, para orientar e balizar os fabricantes que irão cotar, né, irão orçar essa laje aí para o cliente. Tem que ver também a questão de capacidade de atendimento do ritmo de obra, né, isso estou falando para obras já de um certo porte, né, então se a empresa tem a capacidade de entregar o material na velocidade que a obra pretende executar, né, então eu já vi já acompanhei algumas questões de obra que houve consórcio entre fabricantes, porque a obra era muito grande, né, então para conseguir entregar na velocidade que a construtora desejava. Já vi situações da construtora lotear a obra também, né, a obra é muito grande, com várias frentes, então determinadas edificações, partes da edificação um fornecedor, outras partes outro fornecedor. Uma questão muito importante para ser verificada é a questão do transporte vertical, aí no caso de obras que tem vários múltiplos pavimentos, né, então quando você pensa numa laje moldada em loco, né, você tem a questão das formas que você consegue transportar nos elevadores de obra, etc. Quando você está utilizando um pré-fabricado de concreto, você tem peças de comprimento, às vezes, bem grandes, né, mostrei peças de 12 metros, citei 8, 7, 6 metros, são coisas que você vai ter que ver como vai transportar. Então, por isso que eu falo, tem que ser uma decisão anterior à fase de obra, né? Tem que ser uma decisão no projeto e planejamento e projeto, né? De como vai se desenrolar essa obra. E uma última questão que eu diria é que tem que ser feita a análise do custo global da laje pronta, não simplesmente do custo unitário, né? De uma pela outra. O que eu quero dizer com isso, né? Você tem que levar em conta que você vai ter algumas economias quando você utiliza a laje pré-fabricada, né? Então você vai ter alguma economia de concreto lançado em obra, né? Quando você usa vigote é menos, claro, do que no caso do painel. Você vai ter, só para ter uma ordem de grandeza, quando você usa o painel, de cara você já está tirando 30 litros por metro quadrado de obra, né? Então a cada mais ou menos 300 metros quadrados é um caminhão aí de 8 metros cúbicos que você não vai precisar chamar para a obra, né, porque esse concreto já vai estar lá incorporado no produto. Tem a questão do corte da obra de aço também, né, que tem que entrar nessa conta. A questão principal das formas, né, você elimina a forma, elimina a carpintaria, reduz o escoramento. Então, fazendo uma conta aí bem simples, tá? Em muitos casos, você, só por esse valor dessas coisas que eu falei que você economiza, você já tem o valor da laje. Tá? Então, fora e sem considerar ganho de produtividade, porque você consegue assoalhar mais metros quadrados, né, com menos gente, ou com a mesma equipe. Né? Enfim, então, eu abordaria são essas questões. Tem também uma questão de geração de resíduo, né? Quanto menos material você tem entrando no canteiro, tende a ser menor a geração de resíduo, né? Então isso, eventualmente, se tem obra que tem certificação ambiental, isso aí pode contar algum ponto, né? Você utilizar elementos industrializados, né? E não só moldados no canteiro. Ok. Outra pergunta do Ednilson Muniz. Se a gente dispõe de dados comparativos entre laje alveolar e laje PI, porque ele vê que na Europa utiliza-se bastante laje tipo PI ou tipo duplo, né? Duplo T, porque atinge vãos de até 24 metros. Não, eu não conseguiria te dar isso agora. Se você puder mandar por e-mail, eu agradeço, aí eu tento elaborar uma resposta melhor, tá? Mas a questão é interessante, laje alveolar e laje PI. Laje PI já foi bastante utilizada no passado e hoje é bem menos utilizada, né? O alveolar entrou e ocupou bastante espaço, né? Então, PI ou duplo T, né? Que seriam as duas terminologias, mas eu vou ficar devendo. Eu não tenho essa resposta agora, mas se você quiser mandar por e-mail, eu tento elaborar e mandar retornar alguma coisa para você.
Tá ok. Nós estamos assim, já finalizando o tempo aqui, Daniel. Mais uma pergunta. Qual que é o perfil de empresas para esse segmento, né? Que usa qual o perfil de empresas desse segmento de lajes nevuradas? Tá. Bom, majoritariamente são micro e pequenas empresas, tá? Então, é um setor muito pulverizado, né? Por ser um produto que viaja muito pouco, né? A gente está falando de 100 km, 150 km no máximo, né? Então você tem, basicamente, toda cidade tem uma empresa dessas, né? Uma ou mais empresas. Então, são micro e pequenas empresas, são empresas familiares, na maioria das vezes, né? Então, tem o dono, né? A esposa trabalha, o filho trabalha na parte administrativa e tem lá mais 5 a 10 funcionários. Então, o perfil majoritário é esse. Claro, a gente tem as empresas maiores, né? Mais estruturadas. A gente tem mais ou menos aí, né? Estamos falando na casa aí de algumas umas centenas de empresas no país, né? A gente não tem um número muito preciso sobre isso, mas estamos falando aí 1.500, 2.000 empresas no país, tá? Das quais um grupo aí de cerca de quase 10%, vamos arredondar aí 100 empresas, tem esse perfil mais ou menos que eu mostrei aqui na apresentação, tá? Que é um perfil mais industrial, tem mecanização na produção, tem uma central de concreto já mais adequada com um misturador, né? Então é um processo mais industrial. Todo outro segmento que eu enquadraria como a laje pré-moldada, vamos chamar assim, com menos controle, né? Tem mais processos rudimentares, né? Enfim. Mas o perfil é esse, né? E assim, só para ter uma ordem de grandeza, né? Uma empresa grande de laje pré-fabricada hoje faz algo em torno de 20, 25 mil metros quadrados por mês. Tá? E uma de isso treliçado, né? E uma pretendida pelo menos 50 mil aí, né? Então 50, 70, 80 mil metros quadrados. Seria mais ou menos alguns parâmetros aí para ter ideia desse mercado. Mas é um mercado de alguns milhões de metros quadrados por mês, tá? Então é bastante coisa. Um mercado grande mesmo, né? Como mercado ele é grande, né? Mas as empresas individualmente são pequenas e são regionais. A gente não tem empresas regionais não, elas são, na verdade, atendem micro-regiões, né? Não tem regionais e não tem empresas nacionais nesse segmento. Ok. Daniel, muito obrigada, agradeço a você, né? Agradeço a Sinaprocin também, por estar conosco, participar aqui desse momento, disponibilizar seu tempo, né? E nos colocamos aqui à disposição de todos, para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para o Daniel, encaminhe um e-mail para nós, todos pela construção, @etos.solutions.com, tá? Que nós vamos estar respondendo todas as informações que precisarem, ok? Obrigada. Então, uma boa tarde, Daniel. Tudo de bom? Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos que acompanharam aí. Obrigado. Obrigada, gente.